Às vezes a vida parece tão sem sentido. Todos os dias nós acordamos e fazemos as mesmas coisas. Acordamos, escovamos os dentes, arrumamos nossas camas, tomamos café, saímos para trabalhar, voltamos do trabalho, preparamos o jantar, jantamos, dormimos para então começar mais um dia da mesmíssima forma. Talvez a sua rotina seja um pouco diferente. Talvez você possa vivenciar experiências diferentes. Ainda assim, são lapsos, momentos rápidos e passageiros que a gente vivencia e mais uma vez tudo volta ao seu estado basal. A vida às vezes parece muito sem graça. A vida às vezes parece não ter propósito e não ter sentido algum. Será que será sempre assim? As coisas nunca vão mudar? É só isso mesmo? Vamos conversar a respeito disso hoje? Para conversarmos um pouco a respeito do sentido da vida, eu vou usar com você o texto de Gênesis, capítulo 8. Nós vamos ler do versículo 15 ao versículo 19. Por favor, deixe sua Bíblia aberta que já vamos ao texto. Primeiro, eu preciso te contextualizar para você entender o que aconteceu até esse ponto da história. No começo de tudo, Deus criou o homem e a mulher. Criou a humanidade para nos amar, para viver com a gente. Nós fomos criados para viver com Deus e em Deus. Mas por conta de uma escolha própria, nós decidimos trair esse amor e nos tornamos agora inimigos de Deus. A nossa natureza, a nossa essência é inclinada ao mal, é inclinada a ser inimiga de Deus. E por isso fomos tirados da sua presença, fomos afastados do relacionamento com Deus. E nada mais nos satisfaz agora. Porque o nosso habitat natural, o nosso ambiente é a presença de Deus. E uma vez que estamos longe do nosso habitat natural, nós sofremos. Sofremos pela falta e saudade e ausência do nosso Pai e Criador. E sofremos porque após a nossa escolha, todas as coisas se tornaram caídas. Todas as coisas se tornaram corrompidas. E agora a morte, o sofrimento, a dor, passaram a fazer parte da nossa existência. Mas Deus, em sua infinita bondade, em sua infinita misericórdia, o seu coração cheio de amor por sua criação, deseja restaurar o seu relacionamento conosco. Deseja fazer com que, de algum modo, nós possamos voltar ao nosso habitat natural, ao coração do nosso Pai. Mas para isso, Deus não pode agir de forma injusta. Então ele elabora um plano onde ele enviaria um sacrifício, ele enviaria alguém que poderia pagar a nossa dívida, que poderia morrer em nosso lugar, para que o nosso relacionamento com ele pudesse ser restaurado. E esse alguém que ele decide enviar é ele mesmo. Deus tem um plano de se fazer um homem, de encarnar, de entrar na história, o próprio autor se tornando um personagem para morrer pelos nossos pecados e nos reconectarmos ao seu coração. Para que então o próprio Deus pudesse nascer na história em corpo humano, ele vai construir e preparar todo um espaço específico para isso. Ele vai preparar o palco para que o nosso Messias pudesse nascer. Ele começa então a construir uma linhagem de homens e mulheres que amavam a Deus, e a partir dessa linhagem o Messias viria. Deus começa a preservar em cada geração um coração que ainda desejava sinceramente amar ao Senhor. Em um ponto da história, a perversidade humana já tinha chegado a um nível tão alto que Deus resolve então enviar um juízo e acabar com essa violência, essa maldade tamanha que ele já não podia suportar. Mas quando Deus decide enviar esse juízo no formato de águas de dilúvio, ele encontra em meio a essa humanidade tão perversa um único homem chamado Noé, que sinceramente desejava amar a Deus, e através desse homem, Deus vai manter a linha da esperança. Através desse homem, a raça humana, a espécie humana será preservada, para que mesmo após o juízo e a destruição de todas as coisas, o homem ainda pudesse existir e a partir dessa linhagem de esperança, o Messias pudesse nascer e nos salvar. Nós estamos estudando já há alguns dias a história desse homem chamado Noé.
Nós estamos estudando esse período em que Deus enviou um juízo sobre a terra. Esse juízo veio em forma de chuvas torrenciais, águas vindas das comportas dos céus da parte de cima e águas vindas das profundezas da parte de baixo, que inundaram a terra e exterminaram todos os seres viventes que aqui estavam, exceto aqueles resguardados por uma arca. Sim, Deus guardou aquele a quem ele amou. Deus guardou aquele que desejava amar a Deus. Deus guardou Noé e toda a sua família e alguns animais para que a criação pudesse continuar dentro de uma arca de madeira, dentro de um grande barco que o próprio Deus havia instruído Noé para que construísse. O dilúvio veio, exterminou toda a maldade humana, a justiça foi feita, mas Noé permaneceu. Noé continuou existindo porque estava resguardado pela arca. E então a chuva cessou, as águas secaram, e nesse processo de secagem, muitos e muitos dias foram necessários. A gente conta cerca de 370 dias em que Noé ficou dentro da arca, esperando o momento certo de sair. Em vídeos anteriores, eu comentei com vocês que nesse período de espera em que Deus estava secando a terra para que Noé pudesse então sair e habitar o novo mundo, a fé de Noé também estava sendo provada. A fé de Noé também estava sendo fortalecida. E Noé vai chegar em um nível de maturidade espiritual que, mesmo tendo a plena convicção de que o novo mundo já estava seco e, portanto, poderia receber ele e sua família, ainda assim, Noé vai aguardar o comando de Deus para poder sair da arca. Porque nesse processo de ser amadurecido pelo Senhor, Noé não queria apenas fazer aquilo que ele achava certo. Noé queria fazer a vontade de Deus. Noé queria obedecer. O coração de Noé estava alinhado ao coração de Deus. É exatamente isso que acontece quando eu e você amadurecemos espiritualmente. Passamos a desejar aquilo que Deus deseja. E então, o comando de Deus acaba de chegar. Vamos ler o texto comigo. Então Deus disse a Noé: saia da arca, você e sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Faça que saiam também todos os animais que estão com você, as aves, os grandes animais e os pequenos que se movem rente ao chão. Faça-os sair para que se espalhem pela terra, sejam férteis e se multipliquem. O comando de Deus chega, a ordem de Deus para que todos aqueles que estavam dentro da arca possam sair da arca chega. E sabe o que é fundamental nisso? É que Noé vai compreender esse comando. Noé vai ouvir esse comando e vai ser capaz de obedecer a esse comando, porque Noé estava pronto para sair da arca. Não era só sobre a terra estar pronta para receber Noé e sua família, mas era também sobre Noé estar pronto para sair, para abandonar a arca. Esse mesmo processo de amadurecimento também acontece na nossa vida espiritual. Uma vez que nós encontramos a Cristo e cremos nele como o único e suficiente Salvador, nós passamos por um processo chamado de novo nascimento. Agora nós estamos nascendo do Espírito, porque da carne já éramos nascidos, mas agora estamos nascendo do Espírito. O Espírito que antes estava morto, agora se torna vivo por causa do sacrifício de Jesus na cruz. Mas como todo bebê que acaba de nascer, nós ainda somos muito imaturos e precisamos amadurecer, precisamos aprender, precisamos entender muitas coisas para que então a gente possa estar pronto para o dia de sair da arca. A arca tinha o propósito de resguardar Noé durante o dilúvio. A arca tinha o propósito de salvar Noé daquele juízo que estava sendo enviado aos homens, porque os homens mereciam isso. A arca tinha esse propósito. Se Noé se apegasse à arca mais do que devia, Noé jamais seria capaz de sair dela quando Deus ordenasse. Todo o tempo em que nós vivemos aqui na terra, esse processo que vivemos aqui, tem como propósito nos aperfeiçoar para o grande dia. Nós estamos aqui sendo lapidados por Deus, aprendendo a viver com Ele, para que um dia possamos viver de fato, integralmente e 100% com Ele e nele.
Deus está nos amadurecendo, e enquanto Ele nos amadurece, Ele alcança os outros filhos, porque sim, Deus não deixará um filho sequer para trás. Portanto, tome cuidado, não faça da sua arca o seu lar, não se apegue tanto a essa terra, mas caminhe com os olhos fixos na eternidade, porque você não pertence mais a essa vida aqui, apenas a essa terra. Você pertence aos céus se você está em Cristo Jesus. Se você nasceu do Espírito, agora você não pertence somente a esse tempo aqui na terra, mas você tem como alvo uma vida eterna ao lado do Senhor e, portanto, deve viver como alguém que está olhando para o futuro, que está enxergando um sentido na vida, que caminha rumo a um alvo, que é a essa vida eterna, completamente na presença de Deus. É o retorno ao nosso habitat natural por completo, sem nenhum resquício daquilo que não provém do coração de Deus. Esse é o alvo da nossa vida. Se nós não tivermos esse coração, se nós não entendermos e não vivenciarmos o propósito, o processo de amadurecimento do Senhor sobre nós, quando o grande dia chegar, nós não estaremos prontos e, portanto, não ouviremos a grande trombeta. Você deve saber disso. Quando Jesus voltar para nos buscar, uma grande trombeta irá soar, e aqueles que são os filhos de Deus ouvirão e reconhecerão, porque viviam em intimidade com Deus aqui, logo vão reconhecer o toque, irão reconhecer o sinal de que Ele voltou, e então irão ao encontro dele para viver toda a eternidade aos pés do Senhor no nosso habitat natural. Então, meu amigo, nós precisamos estar prontos para ouvir o comando e então sairmos da arca. Nós precisamos estar prontos para então ouvirmos as trombetas e finalmente sairmos dessa vida aqui para uma vida para a qual realmente nascemos de novo. Deus usa dessa vida para nos ensinar a amá-lo verdadeiramente. Deus usa dessa vida para nos santificar, porque amar a Deus é obedecer aos seus mandamentos. Além do comando para que Noé, sua família e os animais saíssem da arca, Deus também vai dar um comando aos animais que ele já deu lá em Gênesis 1, quando criou esses animais. Ele ordena que eles se multipliquem, sejam férteis e povoem a terra. Deus replica esse comando, nos dando a ideia de que aqui Deus estava recriando. Era como se a criação estivesse acontecendo mais uma vez. Era como um reset, entende? Como se Deus tivesse destruído tudo e então recomeçado tudo. E ele vai recomeçar tudo através de alguns componentes que ele manteve salvo dentro da arca. Ele vai recomeçar tudo a partir daqueles casais de animais que ele pediu para que Noé colocasse dentro da arca. E aqui ele mais uma vez então dá o comando novamente para que esses animais voltem a se multiplicar, sejam férteis e povoem a terra, porque Deus é fiel à sua palavra e ele vai fazer com que a criação permaneça acontecendo. Aquilo que ele planejava desde o início permanece acontecendo. Deus nunca perde e nunca perderá o controle. E através da vida de Noé, Deus vai fazer com que a espécie humana se mantenha mesmo após o seu juízo. É por isso que Noé pode ser considerado o segundo Adão. E assim como a partir de Adão toda a humanidade foi gerada, a partir de Noé nós temos um recomeço dessa humanidade. E a partir de Jesus Cristo, nós temos a inauguração de um novo reino, um reino espiritual, que nos dá acesso a uma nova morada, a uma nova pátria, a um novo mundo restaurado pelo nosso Senhor, onde não haverá dor, onde não haverá choro, onde não haverá tristeza, onde não haverá morte, onde não haverá ausência, distanciamento do nosso Senhor, onde nós estaremos no nosso habitat natural, no ambiente que fomos feitos para estar, no coração do nosso Pai, onde finalmente encontraremos toda a satisfação que precisamos, onde seremos completos, totalmente, plenamente preenchidos, onde não haverá falta, não haverá fome, não haverá dor, não haverá doença. Quando o próprio Deus vem ao mundo como homem e como Deus,
morre pelos nossos pecados e ressuscita, ele está inaugurando um reino espiritual. Reino esse que já existe, que já acontece, que já se move no coração de cada um daqueles que creem em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Mas, quando Jesus Cristo voltar, ele então implantará um reino físico e tudo estará completo e nós reinaremos com ele. É para esse alvo que caminhamos. Esse é o sentido, esse é o propósito da nossa vida. Caminhamos para um novo céu, uma nova terra, onde viveremos com Deus e em Deus, porque isso é tudo que nós precisamos. Versículo 18. Então Noé saiu da arca com sua mulher, seus filhos e as mulheres deles, e com todos os grandes animais e os pequenos que se movem rente ao chão e todas as aves. Tudo que se move sobre a terra saiu da arca, uma espécie após outra. Talvez você esteja pensando, por que será que Deus colocou esse versículo na Bíblia? Não é óbvio, ele chamou todos eles para saírem da arca, então todos eles saíram. Parece repetitivo. Mas existe uma coisa muito interessante nisso, em Deus fazer questão de mostrar que saíram da arca todos aqueles que ele deu o comando, todos aqueles que estavam dentro da arca. Pode parecer redundante isso, mas só sairá da arca aqueles que estavam dentro da arca. Em vídeos anteriores eu já explanei detalhadamente o porquê a arca pode ser comparada à cruz de Cristo. Pode ser comparada ao sacrifício de Jesus na cruz, que perdoou os meus e os seus pecados e, portanto, nos resguarda do juízo de Deus. Deus enviará um juízo sobre aqueles que não estão resguardados pela cruz de Cristo, porque quando nós pecamos, quando nós nos afastamos do nosso Deus, quando nós traímos o amor do nosso Deus, caiu sobre nós uma condenação merecida, porque decidimos viver com o coração inclinado ao mal, decidimos por viver longe do nosso Pai, do nosso Criador. Como seres humanos inclinados ao mal, temos uma natureza perversa, egoísta e orgulhosa, e portanto a condenação está sobre todo ser humano que não reconhece em Cristo Jesus o seu Salvador. Então a condenação é algo certo, é algo garantido e é algo merecido sobre toda a raça humana. Agora, a salvação, o resgate na arca, a salvação na cruz do Calvário é um ato de misericórdia, é um ato de amor, é um ato de graça da parte do nosso Deus. E aqueles que resolvem crer de coração naquilo que Cristo Jesus fez na cruz estão agora resguardados, estão protegidos nessa cruz, estão guardados dentro da arca, de forma que a ira de Deus que veio como dilúvio sobre aquela geração não virá nos dias finais sobre nós que cremos em Cristo Jesus, porque veio já sobre Jesus essa ira. Na cruz do Calvário, essa ira, aqui representada como dilúvio, nessa geração veio como dilúvio. Na cruz do Calvário, a ira foi lançada sobre Jesus. E quando chegar os dias finais, será lançada sobre aqueles que não creem em Jesus como único e suficiente Salvador. Em 2 Pedro vai falar que esse juízo virá como fogo. Então, de fato, Deus jamais destruirá a terra com água, porque Ele prometeu que não faria mais isso. Mas existe sim um juízo guardado para aqueles que não estão em Cristo, que virá como fogo. Então, somente aqueles que estão resguardados pela arca é que poderão sair da arca. Somente aqueles que estão resguardados pelo sacrifício de Jesus na cruz é que poderão entrar na nova Jerusalém, é que poderão entrar no novo céu, na nova terra, é que viverão nesse novo mundo onde nós teremos a Deus por completo, finalmente, onde a nossa batalha com a nossa natureza caída cessará, onde os nossos traumas, que por mais que nós busquemos ajuda, nem sempre são 100% sarados, finalmente serão, onde as dores do corpo, que às vezes nem com toda a medicina e todo o conhecimento não cessam, cessarão, onde todo o sofrimento, toda a lágrima que parece que nunca vai ser tirada do seu peito, ali será por completo. Toda lágrima será enxugada, onde toda insatisfação será retirada, porque o seu coração será completamente preenchido, onde não haverá mais trevas dentro de você, porque a luz de Cristo será completa e iluminará o seu interior por completo.
Só há uma forma de chegar nesse lugar, e esse caminho é Jesus Cristo. Eu sei que existe um discurso muito bonito por aí, de que Deus é amor e Deus está em todas as religiões. E quando as pessoas falam sobre isso, parece um discurso muito respeitoso, muito amoroso, muito pacífico, mas é no fundo um discurso mentiroso. E onde há mentira, não há amor, mas onde há amor, há abundância de verdade. E a verdade é que somente Jesus Cristo nos salva, somente Jesus Cristo nos liberta. O sacrifício do próprio Deus em favor daqueles que traíram o seu coração. Foi isso que Jesus Cristo fez naquela cruz. E é por conta desse sacrifício que eu e você, se crermos de todo o coração, poderemos um dia sair da arca. Para finalizar, eles saíram da arca. Isso aconteceu cerca de 370 dias após terem entrado nessa arca. Foi um longo período. Talvez Noé pode ter se questionado em algum momento que isso nunca aconteceria. Será que em algum momento nós vamos realmente sair da arca? Será que Deus vai lembrar da gente aqui? Será que Deus não esqueceu que a gente está aqui dentro da arca? Será que nunca vai chegar esse momento? Veja, Noé já até sabia que a terra estava seca, mas o comando ainda não tinha vindo. Será que Noé não pensava, gente, será que Deus esqueceu? Será que nós sairemos um dia da arca ou morreremos aqui? E então Noé começou a fazer da arca o seu lar e começou a se conformar e se satisfazer com isso mesmo? Creio que não, porque Noé era um homem de muita fé. Mas talvez você esteja pensando isso. Poxa, já se passaram mais de 2000 anos e ele ainda não voltou. Será que voltará mesmo? E eu estou aqui para te dizer que sim, e essa é a esperança de todo cristão. Estou aqui para te dizer que Deus não demora, mas Ele tem o tempo apropriado. Estou aqui para te dizer que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Então Ele não demora. O que acontece é que Deus é longânimo e é isso que a palavra vai nos ensinar. O que é longânimo? Deus dá tempo para que aqueles que são dele o reconheçam e retornem ao seu coração. Porque como já disse nesse vídeo e repito, nenhum filho sequer ficará para trás. Então Deus está dando tempo para que os filhos sejam alcançados. E se você é um filho que já foi alcançado, glorifique a Deus por isso, esteja pronto para esse dia e apresse a vinda do nosso Senhor, porque nós o queremos ver por completo, de uma vez por todas. Apresse isso, buscando pelos outros filhos. Compartilhe a verdade que te libertou, porque isso é amar ao outro, é querer que o outro seja liberto, amado, como você foi por Cristo naquela cruz. Deus não demora. Deus é longânimo e existe um tempo determinado para a sua volta. Acredite, Ele voltará. E eu espero verdadeiramente que Ele me encontre pronta, que Ele te encontre pronta. Eu espero verdadeiramente que os filhos sejam alcançados para que finalmente possamos sair da arca. E se você crê nisso de todo o coração, a sua vida dentro da arca se torna diferente. Não sem problemas, não sem sacrifícios, não sem sofrimentos. Enquanto estamos dentro da arca, enquanto estamos neste mundo, a morte ainda é uma realidade. A doença ainda é uma realidade. A dor física e emocional ainda é uma realidade. A violência, a maldade humana ainda são realidades. E teremos que encarar e viver essas realidades como alguém que não é dessa terra, mas que pertence aos céus. Então sim, a vida dentro da arca se torna diferente quando nós entendemos que um dia sairemos dela. Mas não diferente de forma perfeita, mas diferente entendendo que estamos sendo preparados para esse grande dia. Se você entende que um dia você vai sair da arca, você começa a dar menos valor para aquilo que talvez você tenha dado muito e não faz sentido. E começa a dar mais valor para aquilo que talvez você não tenha dado muito, mas faz todo o sentido que dê. Quando você entende que um dia sairá da arca, você começa a viver como alguém que deseja verdadeiramente amar a Deus e está caminhando para crescer nesse amor. Você se relaciona com as pessoas de forma diferente porque você quer que elas saiam da arca junto com você. Você se relaciona com as circunstâncias de forma diferente porque você sabe que elas estão te preparando para um dia sair da arca.
Então não será sempre assim. Um dia nós iremos para o céu. Um dia nós estaremos com Ele por completo. E pode ter certeza que tédio é uma coisa que eu acho que a gente não vai saber nem o que é quando estivermos na glória com o nosso Pai. Quando o conhecermos por completo, então nos tornarmos como Ele é. Até lá, todo esse tédio, toda essa repetição, todas essas dificuldades cooperam para o seu bem, cooperam para o meu bem, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Senhor, aumenta nos nossos corações, Pai, o desejo de sairmos da arca um dia. Nós, Senhor, que vivemos aqui nessa terra, que ainda estamos nessa estação da vida, o tempo às vezes torna as coisas muito difíceis e às vezes a esperança começa a não querer existir mais. Nós precisamos que o Teu Espírito Santo, Senhor, traga essa esperança à tona. Aviva, Senhor, essa esperança em nossos corações. Que como cristãos, nós possamos viver aqui nesse tempo, Senhor, não como pessoas que estão percorrendo coisas superficiais, correndo atrás de coisas que não fazem sentido porque são somente para esse tempo aqui. Não como aqueles que se apegam à arca, Senhor. Nos ajude a viver como aqueles que, ainda que estejam dentro da arca, precisam viver de acordo em alguns casos, mas estão com os olhos fitos no dia em que sairão dela. Nos ajude a viver de acordo com essa verdade. Torne essa verdade uma verdade no nosso coração e não só da boca para fora. Nós precisamos que o Teu Espírito Santo nos ajude isso. Senhor, nos lembre todos os dias que a nossa vida tem um sentido. E o sentido da nossa vida é Te conhecer por completo. Caminhamos para esse alvo. O sentido da nossa vida é um dia estarmos no nosso habitat natural. O sentido da nossa vida é um dia podermos estar na Sua presença por completo, de uma vez por todas, o lugar onde nós tanto precisamos estar. Por favor, Senhor, faça com que cada um que está aqui assistindo esse vídeo, Senhor, comece a ter gosto pelas Tuas coisas. Comece a ter amor por Ti e por tudo aquilo que provém de Ti. Comece, Senhor, a ter amor, desejo e muito prazer nas coisas do Senhor, porque esse é o preparo que verdadeiramente precisamos para o dia em que sairemos da arca. Muito obrigada, Senhor, porque está conosco e que por mais que ainda estejamos dentro da arca, o reino espiritual já vive em mim e já vive naqueles que são os Teus filhos. Em nome de Jesus. Amém.